Parte 2: Conceitos fundamentais da logoterapia. Leitores da minha breve narração autobiográfica costumam pedir uma explicação mais completa e específica sobre minha doutrina terapêutica. Para vir ao seu encontro, acrescentei a esta edição o campo de extermínio ao existencialismo, um breve resumo sobre o que é a logoterapia. Mas isso não foi suficiente e tenho sido assediado por muitos que solicitam um tratamento mais detalhado da matéria. Por esse motivo, reescrevi por completo essa parte e ampliei consideravelmente meu relato na presente edição. Não foi uma tarefa fácil. Transmitir ao leitor, dentro de um espaço pequeno, todo o material que ocupa 20 volumes em língua alemã é empreendimento quase impossível. Isso me lembra aquele médico americano que certa vez apareceu em minha clínica em Viena e perguntou: "Então, doutor, o senhor é um psicanalista?" Ao que eu respondi: "Não bem psicanalista, digamos um psicoterapeuta." Continuou ele: "Qual a escola que o senhor representa?" Respondi: "Minha própria teoria. Chama-se logoterapia." "Poderia o senhor me dizer, numa única sentença, o que quer dizer a logoterapia, ao menos qual a diferença entre a psicanálise e a logoterapia?" "Sim", repliquei, "mas, em primeiro lugar, pode o senhor me dizer com uma sentença o que pensa ser a essência da psicanálise?" Eis aqui sua resposta. Durante a psicanálise, o paciente precisa deitar-se num sofá e contar coisas que às vezes são muito desagradáveis de se contar, ao que retruquei imediatamente com o seguinte improviso: "Bem, na logoterapia, o paciente pode ficar sentado normalmente, mas precisa ouvir certas coisas que às vezes são muito desagradáveis de se ouvir." É claro que eu sei que isso é uma brincadeira, sem a intenção de fornecer uma fórmula concentrada da logoterapia. Entretanto, ela não deixa de ser uma razão, uma vez que, se comparada à psicanálise, a logoterapia é menos retrospectiva e muito menos introspectiva. A logoterapia concentra-se mais no futuro, ou seja, nos sentidos a serem realizados pelo paciente em seu futuro. A logoterapia é, de fato, uma psicoterapia centrada no sentido. Ao mesmo tempo, a logoterapia tira do foco de atenção todas aquelas formações tipo círculo vicioso e mecanismos retroalimentadores que desempenham um papel tão importante na criação de neuroses. Assim, é quebrado o autocentrismo, típico do neurótico, ao invés de fomentá-lo e reforçá-lo constantemente. Obviamente, essa formulação simplifica demais as coisas. Mesmo assim, a logoterapia de fato confronta o paciente com o sentido de sua vida e o reorienta para o mesmo. Torná-lo consciente desse sentido pode contribuir em muito para sua capacidade de superar a neurose. Quero explicar por que tomei o termo logoterapia para designar a minha teoria. O termo logos é uma palavra grega e significa sentido. A logoterapia, ou como tem sido chamada por alguns autores, terceira escola vienense de psicoterapia, concentra-se no sentido da existência humana, bem como na busca da pessoa por esse sentido. Para a logoterapia, a busca de sentido na vida da pessoa é a principal força motivadora no ser humano. Por essa razão, costumo falar de uma vontade de sentido, a contrastar com o princípio do prazer, ou como também poderíamos chamá-lo, a vontade de prazer, no qual repousa a psicanálise freudiana, e contrastando ainda com a vontade de poder enfatizada pela psicologia adleriana, por meio do uso do termo busca de superioridade. A vontade de sentido. A busca do indivíduo por um sentido é a motivação primária em sua vida e não uma racionalização secundária de impulsos instintivos. Esse sentido é exclusivo e específico, uma vez que precisa e pode ser cumprido somente por aquela determinada pessoa. Somente então esse sentido assume uma importância que satisfará a sua própria vontade de sentido. Alguns autores sustentam que os sentidos e valores são nada mais que mecanismos de defesa, formações reativas e sublimações. Mas, pelo que toca a mim, eu não estaria disposto a viver em função dos meus mecanismos de defesa,
Tampouco estaria pronto a morrer simplesmente por amor às minhas formações reativas. O que acontece, porém, é que o ser humano é capaz de viver e até de morrer por seus ideais e valores. Anos atrás, realizou-se na França uma pesquisa de opinião pública. Os resultados mostraram que 89% das pessoas consultadas admitiram que o indivíduo precisa de algo em função do qual viver, e 61% admitiram haver algo ou alguém em suas próprias vidas pelo qual estariam até prontas a morrer. Repeti essa pesquisa na minha clínica em Viena, entre pacientes e funcionários, e o resultado foi praticamente igual àquele obtido entre milhares de pessoas na França. A diferença foi de apenas 2%. Outra pesquisa estatística com dados de 7.948 alunos em 48 universidades foi conduzida por cientistas sociais da Universidade Johns Hopkins. Seu informe preliminar é parte de um estudo de 2 anos patrocinado pelo Instituto Nacional de Saúde Mental. Perguntados sobre o que consideravam muito importante para eles naquele momento, 16% dos estudantes responderam ganhar muito dinheiro. 78% afirmaram que o seu principal objetivo era encontrar um propósito e sentido para a minha vida. Naturalmente, pode haver casos em que a preocupação de um indivíduo com valores é, na realidade, uma camuflagem de conflitos interiores ocultos, mas esses casos são, antes, exceções à regra e não a regra em si. Nesses casos, realmente temos que lidar com pseudo-valores e, como tais, eles terão que ser desmascarados. O desmascaramento, entretanto, deveria cessar no momento em que nos deparamos com o que é autêntico e genuíno na pessoa, como, por exemplo, o desejo do ser humano por uma vida, tanto quanto possível, dotada de sentido. Caso não parar ali, a única coisa que o psicólogo desmascarador realmente desmascara é seu próprio motivo oculto, a saber, sua necessidade inconsciente de degradar e depreciar o que é genuíno, o que é genuinamente humano no ser humano. Frustração existencial. A vontade de sentido também pode ser frustrada. Nesse caso, a logoterapia fala de frustração existencial. O termo existencial pode ser usado de 3 maneiras: referindo-se à existência em si mesma, isso é, ao modo especificamente humano de ser, número 1, ao sentido da existência, número 2, a busca por um sentido concreto na existência pessoal, ou seja, a vontade de sentido, número 3. Frustração existencial também pode resultar em neuroses. Para esse tipo de neuroses, a logoterapia cunhou o termo neuroses noogênicas, a contrastar com as neuroses na significação habitual da palavra, isso é, as neuroses psicogênicas. As neuroses noogênicas têm sua origem não na dimensão psicológica, mas antes na dimensão noológica, do termo grego nous, que significa mente, da existência humana. Esse é outro conceito logoterapêutico que designa qualquer coisa pertinente à dimensão especificamente humana. Neuroses noogênicas. As neuroses noogênicas não surgem de conflitos entre impulsos e instintos, mas de problemas existenciais. Entre esses problemas, a frustração da vontade de sentido desempenha papel central. É óbvio que, em casos noogênicos, a terapia apropriada e adequada não é psicoterapia de um modo geral, mas antes a logoterapia, ou seja, uma terapia que ousa penetrar na dimensão especificamente humana. Quero citar aqui um exemplo. Um diplomata americano de alto escalão dirigiu-se ao meu consultório em Viena a fim de continuar o tratamento psicanalítico iniciado 5 anos antes com um analista de Nova York. Logo de início, perguntei-lhe por que ele pensava que deveria ser analisado, porque em si começou a análise. Revelou-se que o paciente estava descontente com sua carreira e tinha extrema dificuldade em concordar com a política exterior dos Estados Unidos. Seu analista, no entanto, lhe havia dito repetidamente que ele devia tentar reconciliar-se com seu pai, porque o governo dos Estados Unidos, bem como seus superiores, eram nada mais que imagens paternas, e, consequentemente, a insatisfação com seu emprego se devia ao ódio inconsciente contra o pai. Uma análise que já vinha durando 5 anos induzira o paciente a aceitar cada vez mais as interpretações de seu analista,
até que, de tantas árvores e símbolos e imagens, ele não mais conseguiu ver a floresta da realidade. Após algumas poucas entrevistas, ficou claro que sua vontade de sentido estava sendo frustrada por sua profissão e que ele, na realidade, ansiava engajar-se em outra espécie de trabalho. Como não tinha motivos para ele não largar sua profissão e abraçar outra, assim o fez, com os mais gratificantes resultados. Em sua nova ocupação, ele está satisfeito, já fazem mais de 5 anos, conforme relatou há pouco tempo para mim. Duvido que nesse caso eu estivesse lidando com um estado neurótico, e essa é a razão porque pensei que ele não precisava de qualquer psicoterapia, nem mesmo logoterapia, pela simples razão de, na realidade, não ser um paciente. Nem todo conflito é necessariamente neurótico. Certa dose de conflito é normal e sadia. De forma similar, o sofrimento não é sempre um fenômeno patológico. Em vez de sintoma de neurose, o sofrimento pode ser perfeitamente uma realização humana, especialmente se o sofrimento emana de frustração existencial. Eu negaria categoricamente que a busca por um sentido para a existência da pessoa, ou mesmo sua dúvida a respeito, sempre provenha de alguma doença, ou mesmo resulte em alguma doença. A frustração existencial em si mesma não é patológica nem patogênica. A preocupação, ou mesmo o desespero da pessoa sobre se a sua vida vale a pena ser vivida, é uma angústia existencial, mas de forma alguma uma doença mental. É bem possível que interpretar aquela em termos desta motive um médico a soterrar o desespero existencial do seu paciente debaixo de um monte de tranquilizantes. Sua função, no entanto, é guiar o paciente através das suas crises existenciais de crescimento e de desenvolvimento. A logoterapia considera sua tarefa ajudar o paciente a encontrar sentido em sua vida. Na medida em que a logoterapia o conscientiza do logos oculto de sua existência, trata-se de um processo analítico. Até esse ponto, a logoterapia se assemelha à psicanálise. Entretanto, quando a logoterapia procura tornar algo novamente consciente, ela não restringe suas atividades a fatos instintivos dentro do inconsciente do indivíduo, mas se preocupa também com realidades existenciais, tais como o sentido em potencial de sua existência a ser realizado, bem como sua vontade de sentido. Qualquer análise, porém, mesmo que se abstenha de incluir a dimensão noológica em seu processo terapêutico, procura tornar o paciente consciente daquilo por que ele realmente anseia na profundidade do seu ser. A logoterapia diverge da psicanálise na medida em que considera o ser humano um ente cuja preocupação principal consiste em realizar um sentido, e não na mera gratificação e satisfação de impulsos e instintos, ou na mera reconciliação das exigências conflitantes de id, ego e superego, ou na mera adaptação e no ajustamento à sociedade e ao seu meio ambiente. Noodinâmica. A busca de sentido certamente pode causar tensão interior em vez de equilíbrio. Entretanto, justamente essa tensão é um pré-requisito indispensável para a saúde mental. Ouso dizer que nada no mundo contribui tão efetivamente para a sobrevivência, mesmo nas piores condições, como saber que a vida da gente tem um sentido. Há muita sabedoria nas palavras de Nietzsche. Quem tem por que viver suporta quase qualquer como. Nessas palavras, vejo um lema válido para qualquer psicoterapia. Nos campos de concentração nazistas, poder-se-ia ter testemunhado que aqueles que sabiam que havia uma tarefa esperando por eles tinham as maiores chances de sobreviver. Outros autores de livros sobre campos de concentração chegaram à mesma conclusão, assim como investigações psiquiátricas sobre acampamentos com prisioneiros de guerra no Japão, Coreia do Norte e Vietnã do Norte. Quanto a mim, quando fui levado para o campo de concentração em Auschwitz, um manuscrito meu, pronto para publicação, foi confiscado. Não há dúvida de que meu profundo desejo de reescrevê-lo me ajudou a sobreviver os rigores dos campos de concentração em que estive. Assim, por exemplo, quando fui atacado pela febre do tifo, rabisquei muitos apontamentos em pedacinhos de papel para depois conseguir reescrever o manuscrito, caso vivesse até o dia da liberdade. Tenho certeza de que essa reconstrução do meu manuscrito perdido, levada a cabo na penumbra dos barracões de um campo de concentração na Baviera,
ajudou-me a superar o perigo de um colapso cardiovascular. Pode-se ver assim que a saúde mental está baseada em certo grau de tensão, tensão entre aquilo que já se alcançou e aquilo que ainda se deveria alcançar, ou o hiato entre o que se é e o que se deveria vir a ser. Essa tensão é inerente ao ser humano e, por isso, indispensável ao bem-estar mental. Não deveríamos, então, hesitar em desafiar a pessoa com um sentido em potencial a ser por ela realizado. Somente assim despertaremos do estado latente na sua vontade de sentido. Considero perigosa e errônea a noção de higiene mental que pressupõe que a pessoa necessita, em primeiro lugar, de equilíbrio, ou, como se diz na biologia, de homeostase, ou seja, de um estado livre de tensão. O que o ser humano realmente precisa não é um estado livre de tensões, mas antes a busca e a luta por um objetivo que vale a pena, uma tarefa escolhida livremente. O que ele necessita não é a descarga de tensão a qualquer custo, mas antes o desafio de um sentido em potencial à espera de seu cumprimento. O ser humano precisa não de homeostase, mas daquilo que chamo de noodinâmica, isso é, da dinâmica existencial num campo polarizado de tensão, onde um polo está representado por um sentido a ser realizado e o outro polo pela pessoa que deve realizá-lo. Ninguém pense que isso é válido somente para situações normais. Isso vale mais ainda para indivíduos neuróticos. Quando os arquitetos querem reforçar uma arcada que ameaça desabar, eles aumentam a carga por ela sustentada, pois com isso os componentes são ligados mais firmemente. Da mesma forma, quando os terapeutas desejam incrementar a saúde mental de seus pacientes, não deveriam ter receios de criar uma sadia quantidade de tensão por meio da reorientação para o sentido da sua vida. Uma vez mostrado o impacto benéfico da orientação para o sentido, volto-me agora para a perniciosa influência daquela sensação da qual se queixam tantos pacientes hoje em dia, ou seja, da total e extrema falta de sentido de suas vidas. Elas carecem da consciência de um sentido pelo qual valesse a pena viver. Sentem-se perseguidos pela experiência de seu vazio interior, de um vazio dentro de si mesmos. Estão presos na situação que tenho chamado de vazio existencial. O vazio existencial. O vazio existencial é um fenômeno muito difundido no século XX. Isso é compreensível. Pode ser atribuído a uma dupla perda sofrida pelo ser humano desde que se tornou um ser verdadeiramente humano. No início da história, o ser humano foi perdendo alguns dos instintos animais básicos que regulam o comportamento do animal e asseguram sua existência. Tal segurança, assim como o paraíso, está cerrada ao ser humano para sempre. Ele precisa fazer opções. Acresce-se ainda que o ser humano sofreu mais outra perda em seu desenvolvimento recente. As tradições que serviam de apoio para seu comportamento atualmente vêm diminuindo com grande rapidez. Nenhum instinto lhe diz o que deve fazer e não há tradição que lhe diga o que deveria fazer. Às vezes, ele não sabe sequer o que deseja fazer. Em vez disso, ele deseja fazer o que outros fazem, conformismo. Ou ele faz o que outras pessoas querem que ele faça, totalitarismo. Um levantamento estatístico recente revelou que, entre os meus alunos europeus, 25% mostravam um grau mais ou menos acentuado de vazio existencial. Entre meus alunos norte-americanos, a porcentagem não era de 25, mas de 60%. O vazio existencial manifesta-se principalmente num estado de tédio. Agora podemos entender por que Schopenhauer disse que, aparentemente, a humanidade estava fadada a oscilar eternamente entre os dois extremos de angústia e tédio. É fato concreto que atualmente está causando e certamente trazendo aos psiquiatras mais problemas do que o faz a angústia. E esses problemas estão se tornando cada vez mais agudos, uma vez que o crescente processo de automação provavelmente conduzirá a um aumento enorme das horas de lazer do trabalhador médio. É lastimável que muitos deles não saberão o que fazer com esse tempo livre adicional. Pensemos, por exemplo, na neurose dominical. Aquela espécie de depressão que acomete pessoas que se dão conta da falta de conteúdo de suas vidas quando passa o corre-corre da semana atarefada e o vazio dentro delas se torna manifesto.
Não são poucos os casos de suicídio que podem ser atribuídos a esse vazio existencial. Fenômenos tão difundidos como depressão, agressão, vícios não podem ser entendidos se não reconhecermos o vazio existencial subjacente a eles. O mesmo é válido também para crises de aposentados e idosos. Existem ainda diversas máscaras e disfarces sob as quais transparece o vazio existencial. Às vezes, a vontade de sentido frustrada é vicariamente compensada por uma vontade de poder, incluindo sua mais primitiva forma, que é a vontade pelo dinheiro. Em outros casos, o lugar da vontade de sentido frustrada é tomado pela vontade de prazer. É por isso que muitas vezes a frustração existencial acaba em compensação sexual. Podemos observar nesses casos que a libido sexual assume proporções descabidas no vazio existencial. Algo análogo ocorre em casos de neurose. Existem certos tipos de mecanismos retroalimentadores e de configurações tipo círculo vicioso que ainda vou discutir. Pode-se observar em casos e mais casos, entretanto, que essa sintomologia invadiu um vazio existencial no qual ela continua em plena florescência. No caso desses pacientes, não estamos lidando com neuroses noogênicas. Entretanto, jamais conseguiremos que o paciente supere sua condição se não suplementarmos o tratamento psicoterapêutico com logoterapia. Isso porque, ao se preencher o vazio existencial, o paciente estará prevenido contra recaídas futuras. Por isso, a logoterapia é indicada não só em casos noogênicos, como foi ressaltado aqui, mas também em casos psicogênicos, e às vezes mesmo em pseudoneuroses somatogênicas. Sob essa luz, se justifica uma afirmação feita certa vez por Magda B. Arnold. Toda terapia precisa, de algum modo, por mais restrita que seja, ser também uma logoterapia. Vejamos o que se pode fazer quando um paciente pergunta qual é, afinal, o sentido de sua vida.